Niso Economia. Oi, gente, estamos chegando com mais uma edição do nosso Niso Economia, aqui pela Rádio Niso, também pelas redes sociais do Labicom e chegando também em Votorantim e toda a região pela Rádio Cantate FM em 104,5 na cidade de Votorantim. Hoje, todo mundo sabe, quinzenalmente nós recebemos para bater um papo com a gente o professor Renato Vaz Garcia, vai conversar com a gente aí sobre economia. Hoje a gente vai tentar tirar um pouco mais a limpo, explicar um pouquinho mais a questão do IOF, questão que está sendo muito debatido, tem se falado muito sobre isso. Nós já falamos algumas vezes aqui no Niso Economia, mas eu até pedi para o professor para a gente explicar um pouquinho de forma bem clara para quem está em casa poder acompanhar e entender o que é esse tal IOF que todo mundo está falando e não se chega nunca a uma solução desta questão. O nosso Niso Economia gravado aqui no estúdio da Rádio Niso em Sorocaba. A técnica hoje é de Danilo Santana e do Mar também. Obrigado aos meninos que estão acompanhando, fazendo a técnica dessa gravação. A coordenação é da professora Evenise Batista. Professor Renato Vaz Garcia, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, professor? Tudo em ordem, passando um pouco de frio aqui na cidade universitária, mas estamos aí, um grande prazer aí estar conversando quinzenalmente com vocês. E só para deixar deixar o senhor mais alegre ou não tão alegre, conversei hoje com o Tenente Maxwell da Defesa Civil do Estado de São Paulo e esse frio vai até sábado. Domingo começa a temperatura subir um pouquinho, mas mesmo assim ela não vai subir. Não, mas é gostoso também. Acho que você sabe que até mesmo do ponto de vista econômico, tem uma linha de pesquisa na economia que estuda a variação dessa questão do clima com efeitos econômicos. Então tem uma linha assim meio heterodoxa que fala que os países mais do norte eles tendem a se desenvolver melhor por conta dessas estações mais parametrizadas. Olha que curioso. Né? E aqui no sul você tem uma estação que é praticamente verão, chuva sem chuva, né? Não tem muita variação de temperatura. Aí isso seria também um fator que pode contribuir para a gente não ter um nível de desenvolvimento tão alto. Olha, nós vamos entrar no inverno já na semana que vem, dia 21, ou 20 ou 21 a gente entra no inverno. Já fica aí um tema para a gente conversar nas próximas edições, aí, entender um pouquinho sobre isso. Curiosa. Tem efeitos econômicos, isso sim. E eu já imagino aqui, porque o calor, aí já se pensa em praia, acho que o consumo já aumenta, mas a gente vai conversar sobre isso em um outro momento, porque hoje, professor, o grande assunto do momento, pelo menos aqui no Brasil, é o tal do IOF. Já falamos sobre isso algumas vezes, esse imposto sobre operações financeiras, e já falamos também que isso traz implicações. Eu queria que o senhor, mais uma vez, explicasse para a gente. Isso realmente traz implicações para a vida de todo mundo. Porque o ministro Haddad, o ministro da Fazenda, ele diz que é para quem tem mais dinheiro no bolso, para quem tem uma quantidade maior de investimentos e tudo mais. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É que o governo está numa necessidade constante de dar suporte à política de gastos dele, né? No Brasil nós adotamos um regime ali pós nossa Constituição em que o gasto ele vem primeiro da receita. Então eu vou ter um desenho de uma política estrutural de gastos públicos e aí a partir disso eu preciso da receita para dar o suporte a esses gastos. Então o gasto ele tornou-se meio que intocável, né? E além de ser intocável, ele vem aumentando cada vez mais. Então, o direito vem sempre antes do dever. Então, sempre a gente focando na política de gastos. Só que esse modelo, claramente, ele já não dá mais conta, né, de dar esse suporte estrutural para a gente conseguir crescer e se desenvolver. A gente já teve um primeiro repique de que isso não daria certo lá em 2010, mais ou menos, mas aí com o preço das commodities mais em alta, a gente teve uma arrecadação que deu suporte e tal, mas ali 2014 para frente, que o déficit público se tornou mais crônico, né, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, esse déficit ficou mais crônico, é aí que o problema começou a aparecer de uma forma estrutural e não conjuntural, dependendo de um ano ou do outro. E aí o governo ele tem tentado, né, aumentar essa arrecadação numa sociedade que já não suporta mais tanto isso, né? Nós temos na economia, inclusive, uma curva que a gente chama curva de Laffer,
que mostra que existe um limite para o aumento da carga tributária. Chega a partir do momento que o governo aumenta tanto o imposto, que a arrecadação, ao invés de subir, ela começa a cair. As pessoas começam a não pagar imposto, começam a evitar algumas situações que gerariam a arrecadação maior para o governo. E um dos impostos que o governo encontrou ali como uma alternativa, né, para fazer essa arrecadação subir é o IOF. E pela primeira proposta era meio que um mecanismo que o governo encontrou de aumentar a arrecadação com o IOF, aumentar a tributação do IOF sem passar pelo Congresso, né? Isso causou um problema gravíssimo, inclusive do ponto de vista político e tal. E aí o governo voltou atrás. Então não vamos aumentar o IOF, vamos apresentar essa segunda proposta que foi apresentada nessa semana. Só que mesmo assim vai ter um aumento de IOF em algumas operações, só que agora isso vai passar pelo Congresso. O Congresso parece que não está muito afim também de engolir isso, mas é uma discussão que vai acontecer ao longo das próximas semanas. E assim, apesar do governo estar nessa sangria absurda de arrecadação, o Congresso também não tem ajudado, né? Então o governo gasta muito de um lado, o executivo, o legislativo, por outro lado, também gasta uma quantidade absurda e a sociedade fica nesse desespero, porque parece que não tem muito para quem recorrer, né? Saiu também uma reportagem hoje também no jornal falando sobre a questão de que o presidente da Câmara estava mesmo de um lado, né, ele defendendo o corte de gás do governo federal, mas por outro ele querendo fazer uma proposta de que o deputado ele possa acumular o salário e a aposentadoria, né? Então é um antagonismo assim que assim, você que corte o gasto, mas não mexa com o meu, né? É a mesma coisa, ó, você que paga imposto, eu não quero pagar. Então o Brasil meio que nos últimos anos aí se organizou muito nesses grupos de interesse, né? E aí cada grupo de interesse tenta puxar para o seu lado. Essa questão dessa organização, ou vamos trazer isso para uma falta de organização de interesses, porque eu vejo assim, e percebendo o senhor falando agora, me vem à memória. Nós tivemos aí uma redução há 2, 3 anos, 4 anos, ou pouco mais, do IPVA, do Imposto sobre o Veículo Automotor, aqui no estado de São Paulo, principalmente, que o nosso IPVA é o IPVA mais caro do Brasil, ou está entre os mais caros do Brasil. Nós pagamos 4%, enquanto Porto Alegre e Minas Gerais, por exemplo, pagam cerca de 2% do IPVA, quer dizer, um valor muito alto para o IPVA no estado de São Paulo. Tivemos aí a retirada da obrigatoriedade do seguro obrigatório para automotores. E isso tudo foi trazido novamente. Obviamente, e eu sempre gosto de deixar dessa forma, a gente não está falando aqui de governo A, governo B, a gente está falando de realidades, as realidades que estão acontecendo. Voltaram esses impostos com essas alíquotas altas nesse último governo, nessa última celeuma. Quer dizer, a gente está vendo que é uma criação realmente de uma sopa de letrinhas. É criação de imposto aqui, um imposto ali, é um imposto para respirar, é um imposto para comer, é um imposto para viajar, é um imposto para aposentar, é um imposto para tudo isso, mas efetivamente é aumentar uma arrecadação, mas como o senhor disse, não quero que mexa no meu. Eu vou continuar comendo o meu caviar e tomando meu champanhe francês. Não, e infelizmente é uma questão muito mais complexa no Brasil, sabe? Porque a nossa sociedade ela foi construída muito na base da desigualdade de renda e na desigualdade de riqueza, desigualdade patrimonial. E essa desigualdade, ela dificulta e tem dificultado, né, uma certa coesão social. Então, os grupos de interesse, eles não se enxergam no mesmo barco, né? Então, eu pertenço a uma classe diferente da sua, que é diferente daquele, que é diferente do outro. E aí, junta-se a isso, a questão desse ambiente político, antagônico que a gente tem, assim, no limite, né, de partido A, partido B, direita, esquerda, enfim. A sociedade está cada vez mais fragmentada e os grupos de interesse tentam cada vez mais proteger o seu, né? Nós temos muitas situações, inclusive do ponto de vista do judiciário e do legislativo, que beira, assim, uma insanidade absurda, né? E isso, assim, para você romper esse ciclo, não é uma coisa tão simples assim, porque precisaria ter uma mobilização social que a gente não vai conseguir, pelo menos assim, no curto prazo a gente não enxerga, né, uma possibilidade de mudança nesse cenário. Enquanto isso,
assim, que fique também bem claro que a gente não tem nada contra a questão de gasto público. Gasto público tem que ser feito mesmo, né? Só que as prioridades estão se perdendo. A gente vê na televisão, ultimamente, a gente tem visto o desespero das pessoas na fila da saúde, né? Para fazer exame, para fazer uma cirurgia, para falta de leitos e tal. Isso é uma coisa inadmissível, né? Mas do mesmo jeito que a gente gasta muito, em áreas prioritárias a gente gasta, entre aspas, pouco, ou de maneira mais ineficiente, né? O gasto público, para você ter uma ideia, saiu em 91, era em torno de 11% do PIB, hoje já está em 19%. Então, a gente aumentou muito o volume de gasto público, só que para determinados grupos de interesse, né? Grupos organizados. Então, se você consegue se organizar, você abocanha uma parte do orçamento e aí, para você voltar atrás, é muito difícil, né? Agora, professor, o senhor fala de um gasto público nos anos 90 de 11%. Aí a gente chega a 19% agora, 2025, são mais de 30 anos aí. E aí quem está ouvindo em casa fala assim, poxa, mais 8%, será que faz tanta diferença assim? A gente tem que puxar, por exemplo, na questão do salário mínimo, que tem um aumento de 5%, 3%, alguma coisa, e quando se fala nisso, o governo até treme. Faz uma diferença imensa. Não faz, porque essa comparação, por exemplo, a gente já está falando de 11% para 18% do PIB. Então, é uma análise relativa. Então, se o PIB sobe, esses 11% indo para 18% significa que está aumentando mais ainda do que o crescimento do PIB. Então, significa que o governo, de certa forma, ele está se apropriando, porque para ele fazer esse gasto, ele tem duas alternativas. Ou ele retira dinheiro da sociedade via receita, aliás, das duas alternativas, ele tira dinheiro da sociedade. Ou ele tira da sociedade via impostos, né, contribuições e tal, ou ele tira dinheiro da sociedade via dívida pública. Então você empresta dinheiro para o governo, você tira dinheiro que ia para a economia e coloca dinheiro para sustentar o governo, para financiar o governo. Então, é meio que, assim, por um lado você pode falar, o governo está gastando porque tem que gastar, tem que aumentar gasto com saúde, educação, investimento e tal, beleza. Mas para ele fazer isso, a gente não pode esquecer que ele está tirando de algum lado. A hora que ele tira esse dinheiro daqui e coloca aqui, será que o benefício final, ele extrapola esse custo? Será que não era melhor deixar a sociedade fazer esse gasto, ao invés de eu me intrometer num assunto que eu não tenho eficiência nenhuma para lidar? Isso é uma discussão muito grande na economia, porque não basta só o Estado querer gastar e ter uma função para exigir que ele tenha esse gasto mesmo, porque existe uma função do gasto público. Só que qual é o Estado que vai fazer esse gasto público, né? O Estado que a gente desenhou aqui no Brasil, ele não está conseguindo dar conta disso, né? E mesmo que a gente aumente gasto em uma outra área, isso não significa que vai gerar um benefício nessa área. Porque a gente também tem uma questão bem crônica também no Brasil, que é a pouca avaliação da política pública. O governo vai lá e vai fazer uma política pública. Vou gastar tantos milhões lá numa política. Qual que é o retorno que isso vai ter para a sociedade? Não é uma coisa muito trivial, né? Por exemplo, e quem que avalia isso? Então, o setor público deveria fazer isso, mas a sociedade também pode fazer isso. As próprias universidades, a gente tem alguns projetos fazendo isso, a imprensa faz isso. Então, de alguma forma, alguém tem que fazer esse papel se o governo não está fazendo. Vai lá fazer uma política, vou aumentar gasto com combate à dengue. Qual que é o retorno que isso traz para a sociedade? Isso é um retorno gigante, né? Na economia a gente tem formas de calcular isso, inclusive. Só que essa avaliação dos retornos sociais e econômicos é muito pouco debatida no setor público, porque geralmente vai muito para a questão do retorno político, né? E o retorno político extrapola retorno econômico e social. Então, às vezes, pode ser mais interessante eu gastar num lugar, não porque socialmente é melhor, mas porque politicamente pode ser do meu interesse, né? Quer dizer, eu ouvindo o senhor falar aí, me remete à história do Robin Hood, que acabou, obviamente a gente espera que isso não chegue a acontecer, que nós não tenhamos uma situação como essa, mas chegou um momento, a história conta que chegou um momento em que as pessoas não tinham mais como pagar os impostos, o rei ajuntou esses impostos e aí a história tem todo o desenrolar, né, que o Robin Hood ele tirava dos ricos para dar para os pobres, mas por conta da situação de que não tinha mais, e o governo naquela época, pelo menos o que conta a história,
que havia essa arrecadação exacerbada de impostos. E é o que a gente está vendo. Me remeteu claramente a essa situação. Sim. Não, então, e a gente sendo um país em desenvolvimento é mais grave ainda, porque mesmo as pessoas, né, que o governo fala aí, a classe alta, a classe média alta, muitas dessas pessoas da classe média, por exemplo, elas estão sobrevivendo, né? Elas estão, às vezes, passando aperto grande, né, em relação à sua atividade do dia a dia ali. E mesmo assim é essa que acaba sofrendo demais por um discurso político de que essa pessoa deveria pagar mais imposto porque simplesmente ela tem mais renda ou mais patrimônio e tal, de uma forma assim muito transversal, de uma forma não muito discutida, debatida. E aí o objetivo final acaba sendo arrecadar, né? De que forma que eu vou arrecadar não interessa, eu preciso arrecadar dinheiro para garantir o gasto político. A gente já falou algumas semanas isso atrás. Ano que vem vai ser pior, né? Por que veio esse pacote agora? Porque o governo não vai querer mexer no gasto público no ano eleitoral, né? Então, o presidente chega lá para o Ministério da Fazenda e fala, Ministério da Fazenda, se vira, né? Ministério da Economia, se vira. Vou continuar com o meu gasto e você se vira para arrumar dinheiro aí, né? Há uma luz no fim do túnel. Nós temos, como o senhor disse, temos eleições o ano que vem, eleições para governador, para presidente, para os deputados, para senadores. E hoje eu não consigo, até trazendo essa discussão um pouco mais para o lado político, Douglas, não consigo ver uma abertura política. O senhor, com a sua visão, óbvio, de professor, de economista, dá para a gente ver uma luz no fim do túnel? Porque não me parece ter muitas alternativas aí, né? Assim, do ponto de vista das questões políticas em si, realmente você olha para o cenário político que se redesenha e tal, você não vê muita luz no fim do túnel. Mas eu acho que a sociedade, ela está um pouco mais incomodada com isso, né? A imprensa vem fazendo um trabalho muito bom nisso também. Então eu acho que se tiver alguma esperança de alguma coisa mudar, vai vir da sociedade para cima, né? Da pressão da sociedade em relação à classe política, porque eu acho que na hora do voto, independente de quem for, independente de qual cargo, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o populista, né? O político populista, seja ele um vereador, um prefeito, um governador, deputado, seja lá quem for, ele é muito perigoso, porque ele vai passar um discurso que as coisas são fáceis, que falta só vontade política, que com ele vai ser diferente e tal, e que não vai ter custo nenhum isso, né? Ninguém vai pagar nada mais, ninguém vai ter nenhum prejuízo, que é só vontade política e boa gestão, né? Como eles costumam falar. Mas uma vez que está lá dentro, aí o negócio aperta, né? Porque aí costuma se mostrar ou enfatizar políticas muito mais fáceis de se fazer, né? E os problemas mais crônicos, isso vale para o município, para o estado e para o governo federal. Sim. Os problemas mais crônicos do município, do estado e do governo federal não necessariamente vão ser atingidos ali, né? E se tal coisa, né, se tal ação vai me trazer algum ganho político, publicitário e tal, vamos fazer isso, né? O que precisa fazer, como prefeito, como estado, como governo federal, deixa para o próximo, né? Esse é o grande medo da população. Exatamente. Então, isso eu acho que, assim, nem levar em consideração, obviamente que a pessoa tem que avaliar as propostas dos políticos e tal, mas eu acho que um dos fatores principais na hora da escolha é o populista. Se a pessoa ela passa, né, para você, o candidato passa que vai ser mil maravilhas com ele, que vai mudar, vai revolucionar, vai reduzir. Quantas vezes a gente já não ouviu, né, o prefeito, o governador falar que vai zerar a fila de saúde, por exemplo? Isso é impossível de se acontecer no curto prazo, né? E mesmo assim continua se fazendo esse discurso. Por isso que eu acho que o populismo é o fator número 1 ali para já fazer uma seleção desses políticos. E aí a gente eu lembro, como a gente fala muito aqui também no nosso Unis Economia, a política econômica de Javier Milei na Argentina, que é realmente, e essa palavra é uma palavra, né, que entrou em voga muito nesse meio político, que é uma política austera, que é uma política combativa, que vai para cima, de corte,
e vem dando resultados. A Argentina vem crescendo, vem trazendo um crescimento. Agora, professor, para a gente já caminhar para o nosso final aqui, tenho duas questões rápidas. Primeiro, nós temos questão do ouvinte que vai acompanhando o nosso Uniso Economia, mas antes, eu não posso deixar de comentar as ideias de Mr. Presidente dos Estados Unidos. Não dá toda semana toda semana a gente tem uma nova. Donald Trump agora, ele vem com a política, e isso eu li recentemente, eu falei, não, esse eu tenho que comentar com o professor Renato Vaz Garcia. Ele vem com uma política de deportação em massa dos Estados Unidos e recentemente ele lançou uma plataforma, a trumpcard.gov, alguma coisa assim, que está vendendo green card a 5 milhões de dólares, professor. Vai ter o cartãozinho dele, tem um cartãozinho dourado lá, né? E aí, não sei se sou só eu que penso dessa forma, mas já me cheirava meio estranho essa história de deportação em massa. Aí hoje, ou recentemente, veio o lançamento de um portal onde você compra o seu visto permanente nos Estados Unidos. Mas o que mais me chamou a atenção? 5 milhões de dólares. Então, assim, essa política do Trump da deportação está totalmente errática, né? E lembra muito essa questão aí do Trump Card. Eu lembro quando ele anunciou, tinha um cartão dourado com a foto dele no cartão, assim, é uma coisa tão, assim... Ele comprou o país, América Latina dos anos 60, assim, né? Então, ele tá achando que é dono, realmente. E, assim, ele ainda tem que dar graças ali, porque os Estados Unidos é um país, assim, economicamente muito sustentável, né? Ele tem um mercado consumidor explosivo, assim, ele tem estados com federações autônomas que, de certa forma, acabam sendo um pouco de freio para essas políticas dele, porque se fosse alguma outra economia, isso já teria debandado para uma crise absurda, assim, né? A inflação parece que deu uma recuada lá, então... E a gente teve essa semana aí também episódio do Elon Musk lá, né? Que também já desembarcou já do governo, porque economicamente, críticas, né? E depois voltou exatamente, então, por isso porque do ponto de vista corporativo para as empresas, essas políticas do Trump aí é um baita de um tiro no pé, né? Uma coisa absurda. Professor, para a gente finalizar, eu gosto sempre de trazer uma das peripécias de Donald Trump, porque é sempre assunto e não tem como. E é um assunto que vai mexer, obviamente, com a economia do mundo. Agora, professor, temos participação do nosso ouvinte, quem acompanha a gente, quem está acompanhando o Uniso Economia já, um pouco mais de um ano, ou quase um ano que nós estamos no ar, com o Uniso Economia, e o Marcos Batista, ele é do Rio Acima, em Votorantim, e ele diz o seguinte: professor Renato, fui desligado da empresa em que eu trabalhava, vou receber aí em torno de uns 25 mil reais, estou no receio, o que é melhor eu fazer nesse momento, professor? Pagar as contas, fazer uma reserva, pensar em investir um pouquinho, o que é melhor eu fazer a partir de agora, depois que eu fui desligado da empresa? Eu acho que o primeiro passo já é o fato da pessoa parar e pensar o que vai fazer, né? Não achar que aquilo lá é um dinheiro extra que pode sair gastando adoidado, assim. Até porque tem um tempo para se recolocar no mercado. Exatamente, né? Exatamente. Então, acho que você reservar uma boa parte desse dinheiro para fazer uma reserva de emergência ali já é uma alternativa, assim, bastante interessante, né? Porque hoje em dia a gente tem uma população aqui no Brasil que dificilmente faz investimento. A gente tem uma população que gasta muito, né? E não estou falando que necessariamente isso é ruim, mas pelo nível de renda que o brasileiro tem, gastar além do que a gente tem sido um problema recorrente. Então, endividamento é um problema recorrente. Se a pessoa eventualmente tem uma dívida, isso tem que ser sanado, né? Principalmente dívidas mais caras, né? Nós temos dívidas hoje no Brasil que são muito maiores do que a taxa Selic, que extrapolam 3, 4, 5 vezes o valor da nossa taxa base. Exatamente, o cartão de crédito é a pior delas, né? Porque o fato de, assim, é uma dívida que vai na bola de neve mesmo, né? Vai crescendo muito ao longo do tempo. Mas não é só essa, mesmo consignado, né? Eu até, por curiosidade, fui fazer uma simulação, né, do consignado lá do Fundo de Garantia. Estava dando uma taxa de 3% ao mês. Eu falei, 3% ao mês é muito maior do que a taxa Selic esse negócio. Vai dar 3 vezes o valor da taxa Selic.
mesmo consignado, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de endividamento. Se está endividado uma dívida cara, paga, né? Primeira coisa é pagar essa dívida. Faz uma reserva de emergência e é importante ter uma terceira parte também para você eventualmente procurar uma requalificação, né, profissional. Seja fazendo um curso rápido, seja fazendo um curso superior ou qualquer outro tipo de qualificação profissional, isso com certeza traz benefícios. É importante, sempre comento com os alunos também, porque às vezes o aluno ele acha que ele terminou a graduação, ele terminou o estudo, né? Não precisa mais preocupar com qualificar, não precisa se preocupar mais com nada disso. Mas eu sempre costumo incentivá-los a continuar, né, estudando. Independente se você terminou uma etapa, já com essa outra, né? Porque às vezes o tempo que você sai de uma graduação e aí você dá um tempinho para você voltar depois a qualificar é mais difícil. Então às vezes a pessoa fica muito tempo fora, né, dos estudos, aí é mais difícil voltar depois. Tá certo, professor. O Marcos Batista. Marcos, tá aí, professor Renato Vaz Garcia, respondendo o seu questionamento. Se você tem um questionamento também, quer mandar aqui, professor Renato ou professor Marcos Canhada, 997243329 é o telefone, é o número WhatsApp direto aqui da Rádio Uniso, 15 997243329. Professor, mais uma vez, obrigado. Durante as férias aí vamos nos falando, vamos nos moldando aí para continuar trazendo informação aqui para o nosso ouvinte. Só lembrando na aplicação aí, se for fazer uma aplicação financeira, tomar cuidado com o imposto de renda agora também, né? Porque agora tem aplicação que antes não tinha imposto de renda e agora vai ter. E é só para fechado, porque claro, o assunto, assim, à vontade. Afeta, como isso afeta o dia a dia das pessoas, né? Porque o governo vai aumentar imposto de renda sobre juros de capital próprio das empresas, que é como se fosse dividendos para quem tem ações. E vai colocar imposto de renda sobre alguns títulos que não tinham, né? Tipo LCA, LCI. Uma sopa de letrinha. Uma sopa de letrinha. Tanta sigla. Só que esses instrumentos, eles são instrumentos extremamente importantes para fazer as pessoas colocarem dinheiro no mercado financeiro. Porque para você comprar uma LCA, né, uma letra de crédito agrícola, um dos grandes incentivos era não ter imposto de renda. Então, a partir do momento que tem imposto de renda, você vai buscar outra coisa para fazer, outro gasto ou qualquer outra coisa. Então, vai ter menos recurso para a agricultura. Menos recurso para a agricultura, o produtor agrícola vai ter mais dificuldade em pegar recurso. Mais dificuldade em pagar recurso vai transformar o custo dele maior. Custo dele maior vai jogar o preço dele mais alto. Preço mais alto afeta a dona de casa, afeta todo mundo. Então, as coisas na economia, elas são muito interrelacionadas. Não pode achar que eu vou tributar LCA e LCI, vou pegar os mais ricos, é eles que vão pagar mais imposto por isso. Não, isso vai afetar a dona de casa também, né? E aí afeta tudo. Meu Deus. Afeta tudo. Bom, Marcos, continua participando, continua enviando perguntas, e você também que está acompanhando pela Rádio Cantate FM em 104,5, pela Rádio Uniso, pelos nossos canais de comunicação. Vamos estrear também no TikTok aqui da Universidade de Sorocaba. Pode mandar a sua pergunta, ela vai chegar aqui, a gente vai trazer para os nossos professores, nossos especialistas, Renato Vaz Garcia e também professor Marcos Canhada. Professor Renato, boa semana e vamos lá, né? Torcendo para que boas notícias cheguem logo e torcer também para que a gente tenha o que falar de Donald Trump, porque sempre tem assunto, né? Não, é sempre um prazer aí. Eu acho que tem uma notícia mais interessante também, que é essa recente queda do dólar também, isso tem um efeito positivo sobre os preços, né? Mas assim, é uma variável que pode mudar muito de uma semana para outra, mas vamos tentar ver e torcer para ter uma luz no fim do túnel. Copinho meio cheio, meio vazio. Exatamente. Boa semana, professor. Eu que agradeço, boa semana a todos aí. E a gente fica por aqui com essa edição do nosso Uniso Economia, sempre convidando você a participar. 99724-3329, também nas nossos canais digitais, @Rádio Uniso, @Labcom Uniso, @Uniso também, Uniso Oficial, enfim, vai participando junto com a gente e até a próxima edição. Professor Marcos Canhada, vamos falar um pouquinho sobre a cesta básica sorocabana, teve alta, mais uma vez, mas a gente vai falar isso na próxima edição aqui do nosso Uniso Economia. Uniso Economia.